vamos ver que nas 4 fases da vida, nós podemos e devemos ser felizes em Cristo Jesus. Nós podemos e devemos ser felizes. Mas na primeira infância é o imperativo. Passa aí um slide para a gente. É o imperativo da infância. O alegre-se aqui, ele está numa conjunção pronominal imperativa. É um mandamento. Vão e sejam felizes, vão e sejam alegres. Sabe por quê? Porque foi exatamente para isso que Jesus veio. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a gente pode trocar a palavra abundância aqui sem problema nenhum de causar qualquer constrangimento teológico e colocar a palavra alegria, felicidade, paz, realização. E eu vim para que vocês tenham vida e para que a vida de vocês seja boa, para que a vida de vocês seja alegre, para que a vida de vocês sejam felizes. Por que tem tanto crente chato, gente? Pensa, fala sério. Se tem uma raça no mundo que deveria ser alegre, era o cristão. Se a gente trocar a metáfora e sair das 4 estações e formos para o cinema, eu comento isso muitas vezes quando a gente assiste os filmes. Um bom filme, ele permeia por diversos gêneros. O filme pode ser de comédia, mas tem um momentozinho ali de romance, para dar um clima no cinema. O filme pode ser de guerra, mas tem um momento ali de suspense. O filme pode ser policial, mas tem uma fala cômica, tem um momento ali para quebrar, para você dar risada. Então, se a gente pensar na vida como no cinema, as nossas vidas têm os dramas, sim ou não? Mas tem uns irmãos que são mais dramáticos do que outros, né? A gente tem os irmãos dramáticos, né? Mas tem um momento do suspense. Será que ela vai dizer sim? Será que ele aceita? Será que Deus vai responder essa minha oração do jeito que eu espero? Tem um momento cômico, e são muitos momentos cômicos. Aqui na igreja, a gente tem uma série de histórias. Se a gente fizer um dia um podcast só para contar histórias cômicas da igreja, vai virar um filme, vai ficar um negócio muito legal, porque temos uma série de histórias. Mas nós temos os nossos momentos de lutas, os nossos momentos de guerra. Quem não deveria passar por drama? Quem não deveria passar pelas guerras? Quem não deveria passar pelas tragédias são as crianças. E nós devemos preservar isso na mente dos nossos filhos, sobrinhos, netos, nas crianças que Deus tem colocado. E a gente vê muito pai, muita mãe absurdamente despreparado. E não é o despreparo porque não estudaram, não são os pais das décadas de 50, 60, 70, a grande maioria, semi ou completamente analfabeto. A gente está falando de pais estudados, graduados, e que passam uma carga terrível para os filhos, dos problemas financeiros, dos problemas conjugais. E o imperativo para a primavera é que sejam alegres, sejam felizes. Chega a doer o coração quando a gente vê determinadas coisas na sociedade, a criança vivendo ali um momento de alegria no meio da tragédia. Você já viu isso? Ali a criança na rua, vendendo a bala, vendendo doce, pequenininho, 3, 4 anos. E aí muito adulto vai dizer assim, por que o pai e a mãe traz ele para cá? Porque não tem com quem deixar, não tem aonde deixar, e não tem o que comer. E aí eu e você que somos ruins de coração, você não compraria aquela bala do pai e da mãe, mas como vem a criança, você acaba quebrando um pouquinho aquela sua dureza e você compra. E a criança está rindo, ela está brincando no meio dos carros, na Radial Leste, você desesperado que uma moto vai pegar ela rindo, brincando, porque para ela aquilo é uma festa. Ela não sabe que aquilo é trabalho, ela não sabe que se ela não vender, ela não vai ter o que comer, ela não sabe que ela não tem um futuro, e ela está rindo, porque a criança nasceu para ser feliz. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, e nós temos roubado esta vida, esta alegria, essa abundância dos pequenos. E entendo eu que haverá um momento da história que Deus vai cobrar severamente governantes, empresários, pais, mães, sociedade como um todo. Não se esquive
desse compromisso, dessa responsabilidade. O texto vai dizer: alegrem-se, jovem, na sua mocidade, como hoje estamos trabalhando a primavera, na alegria da criança. Nós falaremos depois, na próxima quarta-feira, sobre a juventude, mas nós devemos de fato nos alegrar. E o texto vai dizer assim, na versão que eu estou aqui: e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. E algumas motivações do coração. O coração pode ser motivo de alegria. Aqueles horários, não. Vai ter, vamos supor, uma irmã que vai falar para mim que... Criança, o coração é sempre motivo de alegria. Porque o coração de uma criança... A mãe continua... salvo se ela estiver doente. E mesmo doente, para quem já fez capelania hospitalar, para quem já visitou crianças, para quem trabalha em hospital, para quem tem essa rotina, mesmo em hospitais, você percebe ainda a criança procurando espaço para uma brincadeira, para uma traquinagem, fazendo algum tipo de movimento de alegria num lugar de dor, num lugar de sofrimento, num lugar de morte. Passa mais um aí. Cortou ali a imagem, ó. Ali tem uma criança de uns 2, 3 aninhos tentando levantar a estátua do coelho. Já que estão todos ali em cima, por que esse está aqui embaixo? Porque a criança tem um coração ingênuo. A criança não vê maldade numa situação e por isso são tão vulneráveis. Por isso são aliciados na pedofilia, no tráfico, porque eles não veem aquela situação como algo ruim. E o texto vai dizer assim: alegre-se na sua primavera, alegre-se no primeiro momento da sua vida, e que o seu coração lhe dê muita alegria. O coração, querido, alegre é aquele coração que foi transformado, é um coração que torna a ser ingênuo. Por isso que Paulo vai dizer: sede excelentes para o bem e inocentes para o mal. Como a gente sabe das coisas ruins, como a gente tem respostas, como a gente é esperto, como a gente leva vantagem nas coisas, e como a gente fica indignado conosco mesmo, ou quando alguém que de alguma forma, alguém passou ele para trás, porque ele foi ingênuo. E Jesus vai dizer: olha, aquele que não se humilhar, aquele que não se tornar, aquele que não migrar, aquele que não se conformar como esta criança, este é o maior do reino dos céus, os outros não. E quem receber uma criança tal como esta, e não só tal como essa no sentido de uma criança verdadeira que Jesus apresentou, mas vamos pensar em condição, tal como essa condição, em meu nome, é a mim que recebe. Querido, nós precisamos voltar a ter corações ingênuos, corações como de crianças. A gente precisa voltar a se alegrar na presença do Senhor. Porque tanto a juventude como a fase adulta e a fase idosa, os motivos de alegria são outros. O que deixa um jovem muito alegre? Me ajudem os irmãos. Os que são jovens, os que acham também que são, podem opinar. O que deixa o jovem muito alegre hoje? Uma realização profissional, um namoro, o comprar alguma coisa, né? O ganhar alguma coisa, ganhar um celular, comprar alguma coisa. Essas coisas não deixam um jovem momentaneamente alegre? O que deixa um adulto alegre? Uma conta paga. Uma conta paga é uma coisa impressionante. Já entrou, né? O que deixa um idoso alegre? Me ajuda aí. Oi? Jogar dominó. Não, jogar comigo, que o seu Clemente comigo ganha, tem essa. Depende do parceiro. O que deixa um idoso alegre, entre muitas coisas, é dizer assim: olha, acabou o seu tratamento. Você não precisa mais tomar esse remédio. Não é isso? Vai deixar um idoso muito alegre, porque a última fase da vida é uma fase que não é? Que você depende muito de remédios, etc. e tal. E o que deixa uma criança alegre? Qualquer coisa. Qualquer coisa deixa uma criança alegre. Se você comprar
um celular, um presente caríssimo de 5, 10 mil reais, e dá na mão da criança de 2 anos, ela não sabe que aquilo vale 10 mil reais, que vale 3, 4, 5, 6, 10 meses de trabalho de um trabalhador. Não sabe. Ela pega aquilo, acha engraçado e joga no chão. E ela vai dar mais risada dele espatifado do que ele inteiro. O que torna uma criança alegre? Se você pegar uma nota de 100 reais e der para ela, ela vai rasgar. Não. E se você pedir para trocar, porque ao invés de uma de 100, você vai dar 2 para ela de R$1, ela vai ficar mais feliz. Porque agora ela tem 2 notas e não apenas uma. Porque o coração de uma criança é um coração ingênuo. E o Salmo de número 4, versículo 7 diz assim: mais alegria puseste no meu coração, do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e vinho. Mais alegria puseste, porque a alegria é presente de Deus. O problema é que essa alegria que é presente de Deus, Deus dá, em algum momento a gente tira ela, porque a gente se torna jovem, a gente se torna adulto, a gente se torna idoso, e a alegria do Senhor já não é mais a nossa força. O que nos alegram são outras coisas. E o texto vai dizer: alegre-se na sua primavera, alegre-se nos primeiros anos da sua vida, alegre-se na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria. O coração de uma criança é um coração que gera muita alegria. Se 2 meninas, 2 moças, 2 mulheres estiverem com a mesma roupa numa festa, ou uma vai embora, ou uma fica em cada canto do salão, porque não querem se encontrar. Se forem 2 crianças, elas vão dar a mão e vão sair rindo. Se eu e você vamos numa situação e a gente se suja, cai sorvete na roupa, alguma coisa, a gente acha uma tragédia. A criança vai rir daquilo. E é perigoso ela pegar o sorvete, já que está manchado na dela, ela manchar a pessoa do lado, para que a outra ria também. Porque existe uma alegria que nos é dada, e nada mais faz sentido, a não ser aqueles que têm Cristo Jesus no coração. E querido, se a alegria que Jesus nos dá, com a sua presença, com a sua vida, com as suas palavras, com o seu sacrifício, com a sua morte e ressurreição, não te é suficiente, mais nada do mundo vai fazer você feliz. Eu acho que Salomão estava exatamente nessa crise, porque Salomão entendia o que era um coração transformado. O coração de um adulto é um coração enganado e um coração enganoso. Conforme Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. O coração do homem. Querido, se você quer encontrar felicidade, você precisa abençoar as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Você não pode inibir a alegria da criança. A gente vê muita gente transformando as crianças em pequenos adultos. Teve uma fase, né, depois da Idade Média, quando tem aquele momento ali do chamado absolutismo, quando os países começam as suas monarquias a se tornarem independentes, as crianças eram pequenos nobres e viviam vestidos com aquela roupa de nobreza. Às vezes a gente vê em algumas igrejas, e aqui não é crítica à igreja, nem à doutrina, mas é crítica à condução da infância. Aí a criança ali pequena, de terno e gravata, no maior calor do mundo, e a criança não pode nem correr, não pode nem brincar. Terno e gravata já é ruim para adulto, o que dirá para criança? E você, do outro lado, tem as mães que permitem uma certa erotização, uma certa sensualização dos seus meninos e das suas meninas, com a imitação de gente adulta, e fica dizendo, mas é tão bonitinho. Não, não é. Bonitinho é que as crianças sejam crianças, e que elas sejam felizes. E nós precisamos nos alegrar como as crianças, e precisamos ter um coração ingênuo, um coração de criança, porque senão jamais veremos a Deus. Uma outra característica também interessante é o olhar da criança, né? O que a criança vê e como a criança vê. Voltando lá para Eclesiastes 11:9, alegre-se e o seu coração lhe dê muita alegria, ande nos caminhos
que satisfaçam o seu coração e agradem os seus olhos. Então nós precisamos também olhar para coisas que nos tragam alegria. E tem coisas que a gente olha, que a gente cobiça, pode até trazer prazer, mas não vai trazer alegria, não vai trazer alegria plena, não vai trazer uma alegria que permaneça. E as crianças têm um olhar muito interessante para as coisas, e nós precisamos, tal qual as crianças, olhar para o mundo de uma maneira diferente. A gente precisa olhar mediado por uma espécie de óculos, por uma espécie de lente, que seja o da graça e o da misericórdia, uma lente manchada pelo sangue de Cristo Jesus. Olhando firmemente, me ajudem? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós precisamos manter o nosso olhar em Cristo Jesus. Se a gente perguntar para os nossos filhos, principalmente para as crianças, se perguntar para os meus, talvez a resposta já seja outra, porque eles são mais velhos, Mas se perguntar para as crianças a respeito do pai e da mãe, vai dizer que o pai é o mais lindo do mundo. Vai dizer que a mãe é a mais bonita do mundo. A Késia, não sei se foi, acho que foi nesse ano, no Dia das Mães, ou foi nesse ou no ano passado, ela trouxe uma reflexão e contou uma história a respeito de uma menina, que tudo a mãe dela era melhor. Ah, você cortou o cabelo da minha mãe é mais bonito que o seu. Ah, você comprou essa roupa, mas a roupa da minha mãe é mais bonita que a sua. Aí você chega de carro, mas o carro da minha mãe é melhor do que o seu. A minha mãe é mais alta que você, a minha mãe é mais magra que você, a minha mãe é mais bonita que você. E a outra mãe começou a ficar com raiva, professora, adulta, Estava esperando chegar a Gisele Bündchen ali na escola no Dia das Mães. E quando chega uma mulher comum, tal qual ela. Mesma altura, mesmo estilo de cabelo, mesma classe social. Mas para a criança, era a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque a criança olha as coisas de uma maneira diferente. A criança, ela vê o pai de uma maneira diferente. O adolescente, o jovem, o adulto e o idoso que já não tem mais os seus pais, ele faz uma leitura. Se a criança, se o pai e a mãe diz que aquilo é perigoso e que se ela tocar naquilo ela vai morrer, que aquilo vai fazer muito mal para ela, uma criança de 2, 3, 4, 5, 6 anos, até um certo limite, mesmo que seja teimosa, mesmo que tenha uma curiosidade aqui e ali, mas ela entende e ela aceita a fala do pai. De novo, pode ser uma criança traquina, pode ser teimosa, ela não está duvidando do pai, ela tem curiosidade em relação à situação. A partir de um determinado momento, o adolescente, o jovem, já passa a duvidar do pai. E aí Deus diz, de todas as frutas do jardim você pode comer. A criança ia comer de todas, experimentar todas, curtir todas, saber qual a diferença do gosto de todas. Mas desta, você não deve nem tocar. O que diz que é verão, primavera ou outono? Essa fala do Maurício é interessante porque diz alguns que a idade está na cabeça da pessoa, e é verdade. E a gente vê pessoas com o corpo envelhecido, mas com a vida absurdamente alegre, festiva. Não pode fazer todas as coisas que a mente pensa, não pode. O corpo realmente não permite. Agora, a gente vê que a pessoa está numa estação diferente. Aqui na igreja é muito claro isso para mim, quando eu chamo as meninas da coreografia com a irmã Tereza. A gente vê que o corpo da irmã Tereza está numa estação, mas a alegria dela de louvor e adoração está em outra. Está em outra, completamente outra. E as meninas não conseguem acompanhar ela. É uma coisa, Jennifer, quem mais? Clarissa, a Brenda, depois marca as meninas aí na transmissão. A Gisele, a Ana, quem mais que dança aí? Não aguenta o ritmo da irmã Tereza. Não aguenta, São estações diferentes. A irmã Tereza está pondo no bolso até as meninas a coreografia dos adolescentes, porque é uma alegria que vem do Senhor, O que mais? Que estação que você